Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Está começando mais um programa pela Rádio Universitária UEM-FM 106,9. Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. E o programa E a Saúde Mental? Como vai? Está começando. Eu quero, antes de mais nada, dizer que a gente tem dois canais de comunicação, um e-mail, que é o iasaúdementalcomovai@uem.br, e o WhatsApp 44 99722 7115, repetindo 99722 7115, para todos aqueles que queiram fazer perguntas, enviar dúvidas, temas, críticas, fiquem à vontade. Para hoje, eu tenho a grata honra e satisfação de contar com o camarada Alexandre Vasilenskas. Ele é psicólogo e doutor em saúde coletiva, é ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro atualmente. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu camarada. Eu vou começar com aquela pergunta que é a mais básica e introdutória, que é uma tentativa de conceituar, né, o que seria saúde mental. Uma pessoa que tem boas condições de saúde mental, ela teria o quê? Por favor, meu camarada. Não é uma conceituação simples. Na verdade, foi um termo que foi consensuado para retirar, na verdade, esse campo da saúde né, da psiquiatria, né? Porque se imaginava que seria um termo mais multidisciplinar, mais amplo, menos normativo, né? Então, seria esse campo do bem-estar mental, da saúde, área do campo psi, de forma ampla do que se fazia antes, quando isso era uma espécie de capítulo de uma especialização específica médico, assim. Agora passa a ser visto como um campo multidisciplinar mais geral, onde entra tanto a contribuição da psicologia, mas como a das demais profissões de saúde e das humanidades, né? Sociologia, antropologia. Bacana. E eu perguntaria assim, né, a semelhança das discussões de educação em saúde, onde se acredita que há algumas maneiras de se educar as pessoas para alguma promoção de saúde, né, de prevenção principalmente. Então existe essa perspectiva da saúde coletiva, você conhece muito bem a noção de educação em saúde. A gente conseguiria falar de educação em saúde mental? Alguma estrutura que dá para pensar escolar, informativa, para pensar saúde mental? Parece que sim, desde que a gente tenha em mente que há diferenças importantes. Não é? A gente, por exemplo, ser tão normativo quanto algumas áreas da saúde. Sei lá, quando você está tratando, por exemplo, de educação para prevenção de hipertensão, diabetes, você prescreve dietas, prescreve exercício e tal. O campo da saúde mental, a gente não pode indicar que algumas atividades servem para induzir, né? Mas o campo é mais diverso. A ideia, principalmente, é que o sujeito tem uma autonomia nesse campo para conseguir o que, para ele, tem como um estado estar nessa área, mas sabendo que isso é mais diverso que o campo da saúde estrito sensu, por assim dizer. Perfeito. E assim, se a gente pudesse
sopesar as coisas, né, aquilo que tem peso sobre a saúde mental das pessoas, o que você acharia que é mais importante? As condições concretas de vida, do tipo trabalho, ganho material, né, lugar socioeconômico das pessoas no mundo, ou a constituição psíquica, o desenvolvimento das pessoas, né, a primeira infância, aquela coisa mais voltada ao desenvolvimento. O que teria mais peso na saúde mental das pessoas? Eu diria que as duas coisas são concretas e materiais de conversa, assim, né? Você ser bem cuidado, ter uma certa autonomia no seu desenvolvimento, é algo do campo do material e da concretude também, assim. A saúde mental não existe, e o campo da subjetividade não existe como algo descolado da materialidade, né? Da mesma forma que esse campo da concretude, né, sei lá, dormir 8 horas por noite, se alimentar bem, ter tempo para lazer, tudo isso faz parte da saúde mental, tanto quanto poder ter algum tipo de auxílio nesse campo, quando for necessário. As duas coisas são, sejamos espinosistas com relação a isso, as duas coisas são concretas e as duas fazem parte do campo da saúde mental. Eu imagino que a resposta nunca vai ser terminante, né? Porque normalmente a gente vê assim dicas de manutenção ou de condições de saúde muito voltada para possibilidades de poucas pessoas, né? Tipo manter um hobby, manter uma atividade física regular, tudo isso é muito recortado socialmente, né? Quem que pega condução, 3, 4 horas de condução por dia e trabalha o restante do dia inteiro e vai ter qualquer condição de hobby, lazer e atividade física regular, a gente sabe disso, que a grande maioria das pessoas está alheia a isso, né? Mas, enfim, eu te perguntaria também, Alexandre, uma pergunta inevitável, que é a relação entre saúde mental e a pandemia, né? A gente está assim, há um ano já falando das consequências da relação da pandemia com a saúde mental. Existem já algumas pesquisas que apontam realmente o aumento de, sei lá, ansiedade, pessoas com dificuldades de dormir, né, aumento de consumo de substâncias. Como é que você vê a relação entre pandemia e saúde mental e o que as pessoas podem fazer para, de alguma maneira, manterem-se saudáveis, né? A primeira coisa é saber que certas reações incômodas no campo da saúde mental são uma reação normal ao que nós estamos vivendo. Ficar ansioso, ter medo com relação à possibilidade da morte, irritação com o governo de turno que trabalha em prol da pandemia, né? Eu voltei à clínica recentemente, pública. Eu sempre trabalhei no SUS, mas agora eu estou diretamente na clínica. E a primeira coisa que você tem que desconstruir é isso, assim, né? Que, tipo, a ansiedade não é em si mesmo doença. A ansiedade é uma reação normal de uma pessoa saudável ter situações ambientais. Então, saber disso, que a ansiedade, o medo, a questão de certa irritação com o que está acontecendo, tudo isso faz parte de uma reação absolutamente normal. É claro que isso pode ter um plus, né, que aí exige uma certa intervenção. Mas saber que isso faz parte do campo de uma reação normalista, eu acho que é a primeira coisa, né? Porque me parece que realmente o contrário, né, que seria assim, não estar sofrendo nada, não perceber que o momento, né, o contrário seria uma negação até patológica, talvez, né, não estar percebendo que o momento é ansiogênico, produz ansiedade, não é saudável, é isso? Exatamente, assim, porque existe uma certa ideologia subjacente neoliberalismo em si, mas fala para a saúde mental, que é uma espécie de felicidade perpétua e de resiliência absoluta, digamos assim, do sujeito com relação às condições materiais do seu cotidiano, que é em si patologizante, assim, né? O indivíduo que fica que não sente, está absolutamente normal com o que está acontecendo, normal no sentido de não teve nenhuma alteração no
subjetivo. Não tem problema, né? Deveria procurar conta disso, né? Então, porque esse tipo de discurso tem uma ação muito na nossa área, assim. Pois é, eu também fico admirado assim com esse discurso, essa palavra resiliência, né? É uma palavra muito explorada pelas ciências psi ou até pelo senso comum, né? E esse sujeito capaz de se adaptar e aguentar as transformações do capital é o sujeito ideal, é o sujeito perfeito, né? Ele vai ser resiliente ante todas as dificuldades, então a gente também tem que se preparar para desmascarar esses discursos. Alexandre, eu queria te perguntar um pouquinho agora sobre a situação da saúde mental, do cenário de saúde mental como um todo, como política pública no Brasil de 2021. A gente teve aí, hoje, mês passado, comemorou ou lamentou os 20 anos da nossa lei de saúde mental, a 10.216, né? Evidentemente que muita coisa aconteceu nessas 2 décadas, algumas coisas a se celebrar e outras a se lamentar. Eu queria que você fizesse um balanço desses 20 anos da lei de saúde mental no Brasil. Como é que a gente está? Qual é o cenário? O principal balanço mais geral desses 20 anos, o principal é que, apesar de todos os pesares, assim, das limitações, o Brasil ele foi palco da maior tentativa de superação do modelo manicomial do mundo. Assim. A gente tem a Itália, claro, como o nosso primeiro modelo, por conta da Lei Basaglia, Lei 180, se não me engano, lá, assim, que foi uma espécie de modelo, mas a Itália é um país que, sei lá, deve caber no estado do Rio de Janeiro. Assim, né? Não tem comparação das demais continentais que nós temos e que a gente conseguiu, de fato, criar uma rede nacional de serviços substitutivos ao modelo asilar. Hoje são pouquíssimos lugares que não tem um CAPS, que não tem um CAPS-AD, que não tem um CAPSIA, né, tal. Isso sempre foi teve problemas, se confunde um pouco com os problemas da implementação do SUS. Por exemplo, nós não conseguimos instalar serviços no quantitativo adequado para dar conta de alguns desafios, em boa parte porque a gente sempre sofreu do subfinanciamento que faz parte da implantação do SUS, né? E o grande desafio hoje é porque o fascismo e o ultraliberalismo que se instalaram no Brasil a partir de 2016 fez o campo da saúde mental como alvo, né? Assim, direto. Assim. Passamos a ter, por exemplo, coisas que... Isso é importante que desde o governo Collor, que a coordenação nacional do Ministério da Saúde era ocupado por aliados da reforma psiquiátrica. Era uma espécie de consenso técnico. Isso se altera até um pouco antes do golpe, mas que se consolida agora de forma brutal, da gente ter gestões anti-reforma psiquiátrica. Há pouco nós tivemos ameaça de ter o que se começou a chamar de revogaço, né? Que é, de fato, uma marcha ré políticas públicas nesse setor, inclusive com o retorno do hospital psiquiátrico clássico. Né? Alexandre, pois você mencionou uma mudança de uma tendência de ocupação das coordenações de saúde mental do Ministério, e isso, de fato, se complica e se intensifica pós-golpe aí de 2016, mas já no último ano aí de governo Dilma, né, até a gente teve a nomeação do Valenços, né, que teve um pouquinho antes até do golpe. Gerou aí a reação da categoria, um revival das lutas, né, de ocupações, inclusive do Ministério, e esse movimento, então, de contra-reforma, ele já tem 5 para 6 anos, né? Isso realmente nos dá a dimensão de que a luta é uma coisa constante, não é? Não é nada superado, embora com coisas a se comemorar, eu acho que a luta antimanicomial está em pleno vigor, né? Eu queria que você tentasse prever algumas coisas para nós em relação ao futuro próximo. Você acredita
numa tendência de intensificação da contra-reforma, um retorno, de fato, como já está havendo, a financiamento de leitos em hospitais de internação prolongada e o lugar que as agora chamadas comunidades terapêuticas ocupam na saúde mental específica às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Dá para imaginar que esse movimento se intensificará ou vai haver aí luta e resistência e certa organização dos profissionais e categorias em benefício da manutenção dessas conquistas da reforma? Como é que você vê o médio prazo daqui para frente? Eu acho que as duas coisas, assim. O nacionalismo nesse campo não vai da tentativa de destruição da reforma psiquiátrica, né, assim, e há uma aliança muito curiosa, né, das corporações psiquiátricas unidos agora ao fundamentalismo religioso que quer se apropriar do fundo público destinado à saúde mental para fazer proselitismo religioso, né? É disso que se trata a questão das comunidades terapêuticas. É preciso ficar claro, né? É a apropriação do fundo de saúde para proselitismo religioso. No pior dos casos, cúmplice de crimes em relação aos direitos humanos. No pior dos casos é isso, no melhor é o retorno, a apropriação dessa verba para proselitismo religioso. Isso não vai se alterar, né? E eu acho que a chance que nós temos de resistência é talvez um movimento pró-reforma e de luta antimanicomial tenha perdido, que é se perceber de novo enquanto movimento social combativo, né? E que tem que estar aliado aos outros movimentos, né? Eu acho que, por exemplo, é preciso que a luta antimanicomial se junte com o restante dos movimentos de direitos humanos, com a luta sanitária pela manutenção do SUS, contra esse projeto ultraliberal de desmonte. Ou seja, não há mais a possibilidade de parte de nós nos vermos como gestores ou técnicos pairando acima da luta de classe, pairando acima da defesa da democracia, né? E achar que a gente vai convencer, simplesmente pelo diálogo, o campo conservador e reacionário a dar marcha ré das suas intenções. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa se criar, né, ao conjunto das resistências, né, do campo progressista, do campo da esquerda. Porque isso eu acho que se perdeu um pouco. Assim, né? Aqui, quanto na Itália, a Argentina teve aprovado, bem mais tarde que a gente, também uma lei de reforma, tipo, a reforma psiquiátrica, em todos os lugares onde ela se instalou, ela foi fruto de um ascenso de luta dos movimentos sociais. E para ela voltar a ter o protagonismo e a hegemonia necessária, ela tem que trabalhar conjuntamente com outros atores para que esse ascenso se dê novamente. Alexandre, perfeita a sua colocação, porque você, inclusive, se antecipou à próxima pergunta que eu faria, né? Mas ainda, assim, que eu perguntaria o seguinte, o discurso e a narrativa, pelo menos, subjacente aí a essas contra-reformas, é de que, por exemplo, a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, teria sido inefetiva, que os CAPs seriam inefetivos e que teria relegado boa parte de pessoas que demandam cuidados à ausência de cuidados, né, o fechamento de vagas, o fechamento de leitos e a não absorção pelos CAPs, é o que pelo menos está por trás nos discursos dessa contra-reforma. E aí eu ia fazer a pergunta justamente nesse sentido, né? Como que a gente pode responder? É evidente que a RAPS nem construída, nem efetivada foi para a gente dizer que ela seria inefetiva, né? Mas o que a gente poderia voltar a ver como fundamental para que a gente, de fato, efetive uma rede de atenção psicossocial que já tem, inclusive, uma legislação há 20 anos e uma boa legislação, creio eu. O que faltou e o que está faltando para a implantação da rede de atenção psicossocial? Além de recursos, é lógico, né?
A principal resposta que se dá a isso, primeiramente, é que o hospício claro de ninguém. Assim, né? Eu convido os ouvintes a lerem um livro, que é o Holocausto Brasileiro, da jornalista Arbex, né? Aquilo ali era o modelo de cuidado, entre aspas, entre muitas aspas, assim, que nós tínhamos antes, que eram depósitos humanos, né? Completamente indignos, assim, semelhante sei lá, aos campos de extermínio, né, nazistas da mundial, uma mortalíssima, né? Assim, isso é um ponto importante. Assim. As pessoas começaram a perceber que os hospícios eram ruins quando, no pós-guerra, quando aquelas cenas dos campos de concentração vêm a público, né, as pessoas começaram a perceber que era muito parecido com o que acontecia nos macro-hospícios, né? As cenas, né, do que se viu. Então, a primeira coisa é isso. O modelo anterior era exclusão, era tortura, era assassinato de gente sofrendo. O segundo, como eu falei, a RAPS consegue fornecer cuidado para muitas pessoas, mas ela sofre desde o seu nascimento com a questão do subfinanciamento do SUS. É a mesma discussão da reforma sanitária, né? O Rio de Janeiro passou décadas, se não me engano, chegou a décadas, sim, com apenas. A gente tem, por exemplo, regiões do Rio de Janeiro com quase 1 milhão de habitantes. De fato, numa situação dessa, você não consegue dar o cuidado adequado, né? Só que o problema não é o modelo do CAPS. O problema é a não implantação dele pelo subfinanciamento. Perfeito. E, Alexandre, como é que você veria a saúde mental na atenção primária, né? Como é que a gente conseguiria implantar de vez ou fazer valer de vez esse raciocínio de que a saúde mental não é uma especialidade, né? A gente não tem que realmente esperar se tornar uma questão de intervenção em saúde para que ela seja um objeto de atenção, mas que possa ser cuidado também desde a atenção primária. Eu sou do campo AD, né, o chamado álcool e outras drogas, e isso fica muito claro quando as pessoas acham que a atenção AD é para o CAPS AD, quando muitas vezes o sujeito bate lá com 20 anos de história de uso, em nenhum momento ele foi orientado, ele foi trabalhado o seu consumo, o seu padrão, né, a qualidade dessa relação com a substância e tudo mais. Como é que você vê a absorção do tema pela atenção primária? E eu iria além, pela educação, né, pela cultura. Nas escolas a gente não teria que estar trabalhando também isso, né? Como é que você vê isso, a expansão dos níveis de atuação e atenção para falar de saúde mental? Primeiro, os dois fazem parte do campo saúde, né? Então, mesmo o usuário da rede mais complexa, né, de saúde mental, que é a rede CAPS, ele, a princípio, teria que ser... nós preconizamos que ele seja usuário também da rede da saúde primária, né? Isso, aliás, é uma lista definida por nós. Se os ouvintes sabem, mas que nos vícios o sujeito não ia para o hospital normal, assim, tinha os chamados centros clínicos, que eram muito ruins, assim, eram um pavor, assim, com relação a isso, né? E, ao mesmo tempo, os serviços de saúde não cuidavam dessa parte, né? Então, a gente defende que o cuidado em saúde mental seja integrado à atenção primária e mesmo os sujeitos que fazem uso dos serviços mais complexos, o cara não é porque ele sei lá, que ele tem uma dependência química, né, que ele tem que tratar da hipertensão dele, da questão da diabetes, né, tal, até porque as duas coisas estão relacionadas, né? Eu fui supervisor de CAPS AD durante 2 anos no Rio de Janeiro, e uma das coisas assim, que a gente tinha que brigar muito é que emergência AD é uma emergência de
geral, assim, não é para o cara ir para emergência psiquiátrica. Alguém overdose de cocaína tem que ir para uma emergência geral, assim, né? E havia um preconceito enorme em relação a isso, como se o cara tivesse necessariamente que ir para uma emergência psiquiátrica. E numa brincadeira dessa, você perdia usuários, assim, porque mais de uma vez eu já vi isso acontecendo, assim, paciente infartando era levado para o outro lado da cidade, onde tinha emergência psiquiátrica, que não tinha capacidade técnica de interferir no infarto que ele estava tendo, porque era usuário psiquiátrico, né? Fica parecendo que é uma parte da saúde, né? Realmente. O dualismo cartesiano aplicado ao campo da saúde, né? Assim. É isso, meu caro. Alexandre, eu já de antemão quero te agradecer imensamente. A gente está encaminhando para os finalmente. Eu vou de novo lembrar aos nossos ouvintes e aqueles que acompanham o nosso programa e ao UEM-FM 106,9, que temos um e-mail e um WhatsApp de comunicação. O e-mail é e a saúde mental como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone é o 449-9722-7115, telefone e WhatsApp. Podem enviar dúvidas, sugestões, temas, questionamentos e críticas. Para suas considerações finais, meu caro, mais uma vez eu agradeço imensamente, é uma honra falar com você, e você pode ficar à vontade no sentido de suas considerações, né? Um recado para o ouvinte a respeito do tema, uma observação, uma análise crítica que você queira fazer, uma situação da saúde mental brasileira, enfim, aquilo que você queira fazer como consideração final, por favor, fique à vontade. Primeiramente, agradecer ao convite, que tinha sido as minhas respostas, e as pessoas para lutarem, né? Eu acho que o principal transtorno de saúde que nós temos hoje, assim, além da epidemia de SARS-CoV-2, de Covid, é o nosso governo federal que trabalha abertamente pela doença e pela morte dos nossos compatriotas. Então, eu convido os ouvintes a se integrarem à luta hoje, que é derrubar esse fascista, ultraliberal que se apossou da brasileira, assim. É isso, meu camarada, eu agradeço imensamente aí, de fato, lutar, trabalhar, né, e resistir, isso vai, de alguma maneira, nos manter vivo também. Infelizmente, a gente não exagera mais quando fala em sobrevivência, né, a gente é literal quando fala em sobrevivência. Então é isso aí, fica aqui o meu agradecimento para aqueles que nos acompanham. Muito obrigado de novo, Alexandre Vasilenskas, do Rio de Janeiro. Grande abraço, meu querido. Valeu. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM-FM, em sintonia com a comunidade.